é Vitória e o meu grupo ficou com o tema capitalismo informacional e eu vou falar um pouco para vocês da definição do capitalismo informacional. Bom, o capitalismo informacional é basicamente o período social e econômico que estamos vivendo. Ele é marcado pelo avanço da globalização, dos telefones digitais e da internet. E recebe esse nome pois está intimamente relacionada com a chamada Era da Informação ou Sociedade da Informação. É também a representação da virada que a sociedade viveu do século XX para o século XXI, a partir das mudanças causadas. Bom, o capitalismo informacional surge pós Segunda Guerra Mundial, né, e está atualmente até os dias de hoje. Ele trouxe consigo uma revolução chamada técnico-científica, que é nada mais nada menos que a junção da ciência com a inovação tecnológica. Devido à intensa competição entre grandes grupos econômicos, houveram investimentos maciços para pesquisas científicas. Para tanto, as empresas que receberam grande ajuda do Estado fizeram investimentos na ciência e em tecnologia. A partir dos anos 60, os países que foram destruídos na Segunda Guerra Mundial, como Itália, Alemanha e Japão, já tinham se reconstruído e começou a surgir uma grande competição intercapitalista, pois já se tinha muitos países industrializados que produziam produtos de alto valor agregado, como os Estados Unidos, a Europa Ocidental e o próprio Japão, né? E a competição entre esses países fez com que os lucros das empresas começassem a cair. Então, muitas empresas, para se diferenciar, começaram a investir em tecnologia. Então, o Estado Nacional de cada país começou a ajudar financeiramente as empresas no sentido de promover inovações tecnológicas. E seu acúmulo de capitais do capitalismo informacional é decorrente da inovação tecnológica. A formação do capitalismo informacional se deu por conta da terceira. Eu vou falar um pouco da característica do capitalismo informacional. As principais características do capitalismo informacional, ela abrange o desenvolvimento da tecnologia. Ela acaba influenciando as relações socioculturais e acaba estabelecendo uma nova estrutura. Além do mais, o aumento dos contatos via redes sociais vem se intensificando. Olá, meu nome é Wesley Felipe e, como Vitória disse, o capitalismo informacional é o que estamos vivendo nos dias atuais. E esse capitalismo informacional ele é essencial, pois facilita os nossos meios de comunicações, onde vendas, notícias, por meio de informações estão mais fáceis de ser obtidas. Boa noite, eu sou o Rafael Evangelista, eu sou aluno do terceiro B e agora eu vou falar sobre o desenvolvimento do capitalismo industrial. Bom, o capitalismo industrial ele começou a crescer de acordo com o acelerado do capitalismo industrial, que daí começaram a surgir várias empresas, muitas ideias, e aí eles começaram a ser motivados pelos processos de concentração e centralização das capitais. Três períodos: o capitalismo industrial, o capitalismo comercial e o capitalismo financeiro. As fases do capitalismo foram marcadas por crenças diferentes. Na primeira fase, acreditavam-se que toda a riqueza do mundo não poderia ser aumentada, mas sim redistribuída. Por isso, a necessidade de se acumular riquezas. Essa prática ficou conhecida como mercantilismo. No capitalismo comercial, a manufatura é um sistema de produção em que o trabalho é feito de forma artesanal e fragmentada. Muitas empresas e estabelecimentos comerciais contratavam trabalhadores para fazer esses serviços da manufatura. As principais características do capitalismo comercial é o protecionismo, o militarismo, o controle estatal da economia, o monopólio comercial e a balança comercial favorável. O capitalismo industrial ganhou força com a Revolução Industrial na Inglaterra. Dentre todas as fases do capitalismo, essa foi a que mais houve uma mudança significativa no setor da economia e no setor da indústria. A Revolução Industrial do século XVIII trouxe a máquina a vapor e, como resultado, levou a indústria ao crescimento.
Os produtos artesanais foram substituídos pelos produtos industrializados. Pelo trabalho se tornou mais intensa, já que as máquinas substituíram a força humana. O capitalismo teve 3 fases, que é o capitalismo comercial e mercantil, que é o pré-capitalismo, que começa do século XV ao século XVIII. Teve o capitalismo industrial, o industrialismo, que é do século XVIII, XIX, eu acho. E o capitalismo financeiro, o monopolista, que é a partir do século XX. E teve também o protecionismo, que é taxas de alfândegas. Bom dia. Como o capitalismo informacional afeta o mercado de trabalho? Diversas características do capitalismo informacional passaram a atuar diretamente na forma como o mercado de trabalho se comporta na atualidade, impactando diretamente na atuação dos profissionais, a começar pela difusão do sistema capitalista financeiro pelo mundo, devido à globalização. Com isso, veio também a flexibilidade dos sistemas produtivos, marcada especialmente pelo toyotismo. Assim, passando a ter uma produção voltada à demanda, redução de estoque, diversidade de produtos fabricados e mão de obra muito mais qualificada. Bom dia, meu nome é Juliana. Eu vou fazer a continuação falando um pouco sobre como o capitalismo informal afeta o mercado. Bom, outro marco no mercado foi que os países passaram a ser mais industrializados. E aqueles que já tinham essa fase bem desenvolvida começaram a se especializar a fim de oferecer tecnologias de ponta. Esse processo intensificou também a monopolização do capitalismo financeiro, tornando realidade cotidiana as fusões e a criação de grandes conglomerados empresariais. E, consequentemente, houve um desenvolvimento do que chamamos meio técnico-científico formal, que nada mais é do que a evolução dos processos produtivos e reprodutivos no meio geográfico, ou seja, a maior influência informal sobre a maneira